Você sabia que dá para ter uma relação diferente com a sua TPM? Olá, meu nome é Camila e hoje eu quero contar a história sobre como eu mudei a minha relação com o meu ciclo menstrual. Eu odiava ficar menstruada e eu odiava também e principalmente as oscilações do ciclo menstrual e a TPM. Porque num dia eu estava toda produtiva, fazendo 1 milhão de coisas, animada, falando com as pessoas, saindo. No outro dia eu estava super irritada e mal-humorada e zangada e tudo me incomodava e eu não aguentava nem a mim mesma, um nível de irritação absurdo. E no outro eu estava morta, deitada na cama e só queria dormir. E eu achava isso muito inconveniente, porque eu estava sempre mudando, eu não conseguia saber o que esperar e principalmente eu não conseguia ter o que eu queria, que era estar sempre animada para tudo. Então a minha relação com o meu ciclo menstrual era muito ruim, a minha relação com a minha TPM era muito problemática, porque ela era sempre sinônimo de transtorno. E como eu ficava muito angustiada e muito irritada, eu saía alfinetando todo mundo em volta. Então não era sadio para mim, nem para as pessoas que estavam à minha volta. Não era sadio para mim porque eu ficava resistindo àquilo, eu ficava, não quero ficar assim, não posso ficar assim. Só que não dá pra gente resistir a uma coisa que tá acontecendo, né? Se a gente resiste, o que está acontecendo no momento, a gente impede de se lidar com aquilo. Eu não suportava essas oscilações e não me suportava nessas oscilações. Até um dia que eu acho que foi assim, um dia que deu um estalo, eu falei, caramba, não aguento mais essa relação com a TPM, não aguento mais lidar assim com ela. Eu preciso entender como lidar diferente, eu preciso tentar coisas diferentes. Esse dia foi o seguinte, o Antônio era pequeno, o Juan também, eles eram bem menores. E eu estava fazendo faculdade ainda, o Raoni também fazia faculdade. O Raoni trabalhava além da faculdade, também dava uma monitoria, então eram muitos compromissos pra gente. E ele passava muito tempo fora de casa. E como ele passava muito tempo fora de casa, ele estava estudando para concurso também. Como ele passava muito tempo e quando eu estava em casa, nesse período ele estava estudando, não que ele ficasse com as crianças, ele ficava, mas justamente ele dava preferência a ficar com as crianças do que fazer outra coisa. Esse era um combinado nosso. Mas o que acontecia era que eu ficava muito cansada dessa rotina, de ficar mais atribulada com as coisas da casa. E aí, quando eu entrava na TPM, eu ficava super irritada com aquilo, eu não suportava fazer coisas para casa, eu queria que ele parasse tudo, fizesse tudo de casa. Porque naquele momento ali, eu ficava explosiva. E um dia a gente chamou um casal que é muito próximo da gente, 2 amigos nossos muito queridos, que foram lá para casa passar a noite com a gente, né? Tive um filme, depois ficou conversando. E nessa que a gente estava super tranquilo conversando, eu não lembro qual era o assunto, estava de boa, estava ali se divertindo e tal. Veio alguma coisa em relação à casa e aí eu falei que o Raoni não fazia nada dentro de casa. E ele ficou super magoado com isso, porque ele estava ali dando o melhor dele. Sim, de fato ele fazia muitas coisas dentro de casa. Só que ele não estava atingindo o meu nível de necessidade. Mas por ele não atingir o meu nível, naquele momento que eu estava de TPM, cansada, se transformou no ele não faz nada dentro de casa. E ele ficou super chateado, mas na hora reclamou assim, mas passou, né? A gente estava com os amigos e tal. E depois ele foi conversar comigo e falou que ficou magoado. E várias vezes a gente já conversou sobre isso depois. Porque eu peguei uma situação e transformei ela no todo, né? Eu peguei o que me incomodava, uma coisa que tinha me incomodado especificamente. Então, de repente, naquele dia ele não lavou o banheiro. E transformei aquilo no todo. E é isso que a TPM faz com a gente. Ela pega um detalhezinho e transforma numa coisa enorme. Nesse dia aí, depois eu fiquei me sentindo muito culpada, porque ele se sentiu muito envergonhado na frente dos amigos e porque aquilo não condizia de fato à realidade. E aí depois que eu falei, vi que ele realmente ficou chateado, eu fiquei me sentindo mal e entrei naquele ciclo de culpa e não reconhecimento. Eu falei, caramba, essa não sou eu, sabe? Eu não sou essa pessoa que fica envergonhando o meu companheiro na frente dos amigos, que fica criticando assim ele. Quando eu não estou satisfeita com uma coisa, eu sento e converso com ele. Não é assim, né? Não é dessa forma. E fiquei me sentindo mal, culpada, até o momento que girou o ciclo de novo e eu voltei a alfinetar. Eu falei, isso não tá legal, né? Isso tudo num espaço de poucos dias, né, da TPM. E aí eu percebi que eu estava de TPM e falei, eu quero lidar diferente com isso. Não quero ficar nessa de
alfinetando as pessoas à minha volta, irritando as pessoas à minha volta. Eu não me aguentando, né? Porque essa era a questão, eu não me aguentava. Era uma angústia muito grande, uma raiva muito grande. E eu preciso dar um jeito. E eu comecei a ler sobre TPM, a tentar descobrir como as pessoas que lidavam melhor com ela, o que elas faziam para lidar melhor. E foi começando a estudar sobre a TPM que eu comecei a encontrar abordagens diferentes. Essas abordagens, em vez de tratar esse ciclo, né, essas variações, como um problema, elas tratavam como uma coisa normal. Elas tratavam essas variações como algo que fazia parte da natureza. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no planeta Terra e nas estações, nós temos inverno, nós temos primavera, verão e outono. A natureza não está sempre no verão, ela não está sempre na primavera, verão produtiva. Ela varia. Então a gente tem o momento lá do outono, de ir se recolhendo, as folhas caindo, do inverno, de ficar tudo muito lento, sem sol, não nascem muitas flores, não nascem muitos frutos. Nós somos assim também. E lutar contra isso é lutar contra a nossa natureza. E lutar contra a natureza é uma guerra perdida. E descobri também que as pessoas associavam essas fases também às fases da Lua. A Lua também tem 4 fases. Então, a Lua tem a fase nova, crescente, cheia e minguante. E as pessoas faziam, né? E fazem associações entre as fases da Lua e as fases do ciclo menstrual. Entre as fases da natureza e as fases do ciclo menstrual. Isso começou a fazer muito sentido para mim. Principalmente porque a gente sabe, né, pesquisando, que antigamente as mulheres menstruavam bem associadinhas com a Lua, junto, né? Os ciclos eram sincronizados com os ciclos da Lua. Então faz muito sentido na nossa cabeça, na minha cabeça pelo menos, que o nosso ciclo menstrual ele seja flutuante, tal qual os ciclos da natureza, que nós sejamos flutuantes tal qual a natureza. Depois disso, eu conheci os arquétipos. E o que os arquétipos falam? O que os estudos sobre arquétipos falam? Arquétipos são representações, são figuras, são personagens. E quem fala sobre esses arquétipos aposta que as mulheres passam por fases parecidas com esses arquétipos que são desenhados. E esses estudos dos arquétipos, eles falam que a TPM é equivalente ao arquétipo de uma feiticeira. Então, quando a gente pensa numa feiticeira, o que a gente pensa? Numa pessoa misteriosa, numa pessoa que tem um olhar mais afiado para tudo, que consegue perceber as coisas com mais facilidade, uma mulher mais na dela, né, quieta, recolhida, e numa mulher até certo ponto meio perigosa. Essa é a imagem de feiticeira que a gente tem, né? O que esse olhar de feiticeira pode ensinar pra gente quando a gente olha para a lua minguante, que seria o equivalente à TPM, quando a gente olha para o outono, que também seria equivalente, quando a gente faz esses cruzamentos, ela mostra pra gente que essa fase é uma fase dolorida. Ela é feita para ser uma fase de despedidas. É uma fase que a gente está muito afiada para perceber o que nos incomoda. É como se a gente ganhasse um superpoder na menstruação, e todo superpoder vem também com uma parte ruim, né? Que é a parte da dor. Então, com a TPM, a gente ganha esse superpoder de ficar bem afiado e perceber coisas que no dia a dia a gente não percebe, que estão incomodando a gente, que precisam ser resolvidas, mas também vem a dor dessa percepção. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixe seu like aqui embaixo. Então, essa percepção, né, esse superpoder, é como se a gente tivesse no dia a dia não percebendo as coisas porque a gente está com outras energias predominantes, então a gente vai jogando certos incômodos para debaixo do tapete, está vivendo e jogando, porque são outras energias. E quando chega na TPM é como se a gente levantasse o tapete e colocasse ali uma lente de aumento para ver cada detalhe daquelas poeirinhas que estão incomodando. Aí você vai falar, caramba, mas por que ver isso numa lente de aumento é um superpoder? Por que isso é bom? Isso é bom porque essas coisas estão prejudicando a nossa vida em algum sentido. São coisas que precisam ser resolvidas. E se a gente continua sempre colocando elas para debaixo do tapete, elas vão travando a nossa vida em diversos sentidos. Então, quando a gente se permite sentir esse ciclo e se permite estar mais atenta a ele, se a gente se abre para receber e perceber essas nuances,
a gente tem a oportunidade de lidar com elas diferente para frente. Então, é como se a gente realmente recebesse essa oportunidade, realmente recebesse um presente, um olhar afiado para ter condições de mudar aquilo ali que não nos faz bem e que a gente não tem tantas condições de perceber no dia a dia. E isso faz muita diferença. Então, a partir do momento que eu comecei a encarar dessa forma diferente, eu comecei também a dar mais atenção aos meus incômodos na TPM. Mas aí que tá, não dar atenção de uma forma explosiva, de uma forma a continuar alfinetando as pessoas. Essa é a grande questão. É dar atenção de forma a honrar aquilo que você está sentindo e se deixar perceber, se deixar pensar sobre aquilo. Então, quando eu tô na TPM, eu percebo que tem alguma coisa me incomodando, que tem alguma coisa ali que tá doendo, que eu tenho vontade de jogar para outras pessoas, eu seguro aquilo, eu registro aquilo e seguro. E não saio jogando. Em outro momento do ciclo menstrual, quando eu tô mais tranquila, quando eu já fiz uma reflexão sobre aquilo, eu vou lá e converso. Porque naquele outro momento eu vou conseguir me comunicar melhor, porque as minhas energias estão expansivas. Então eu vou procurar um momento do ciclo menstrual que eu tenho certeza que eu posso olhar para aquilo que me foi dado de presente, né, que apareceu para mim, eu posso olhar para aquilo e comunicar de uma forma respeitosa. Essa coisa dos ciclos é meio sobre a gente aprender a lidar com a gente mesma e fluir com nossos desejos, fluir com nossas vontades, fluir com as nossas variações. Então, se eu tô de TPM e eu sou a feiticeira, eu vou aproveitar esse olhar para perceber tudo aquilo que está me incomodando e coletar informações. Vou deixar aí tudo aquilo que está me incomodando, vou falar, isso aqui eu não quero mais na minha vida. Então eu vou fazer esse recolhimento de informações de coisas que eu preciso me despedir, que estão fazendo mal de alguma forma. E aí, num outro momento, eu vou colocar em prática essa despedida, né? Em outro momento, eu vou conversar o que eu tiver que conversar, vou inserir novos hábitos, enfim, vou mudar isso de fato. Mas a feiticeira, ela é esse momento de começar a ficar mais introspectiva, a TPM, para a gente recolher essas informações com sabedoria. Como, por exemplo, no caso da história que eu contei no início. Se em vez de você não faz nada, eu tivesse parado e pensado, caramba, eu tô com uma sensação de que eu tô muito sobrecarregada nesse momento. Eu preciso que o meu companheiro esteja um pouco mais atento a algumas tarefas. Eu preciso que algumas tarefas não fiquem para depois sob hipótese nenhuma. Tem coisas que não estão sendo negociáveis para mim, outras eu consigo negociar, essas aqui não. Se eu tivesse feito essa análise, pelo menos parado e registrado isso para conversar depois, eu ia conseguir entender melhor o que estava me incomodando, porque ali, quando eu falo assim, você não faz nada, eu não estou entregando nada para ele, eu não estou resolvendo o problema, porque ele faz coisas, ele sabe que essa afirmação não é verdadeira. Então, quando eu passo uma afirmação que não é verdadeira e genérica, a gente não vai resolver o problema. Agora, quando eu recolho aquele incômodo, penso sobre ele, analiso com calma, depois, em outro momento, eu posso apresentar para ele de fato o que eu preciso que ele faça, qual é a minha necessidade naquela questão. Eu comecei esse vídeo perguntando se você sabia que dava para ter uma relação diferente com a sua TPM. E agora você já sabe que dá. Agora, depois desse vídeo, você sabe que nós, mulheres, somos cíclicas. Nós temos fases, assim como a natureza. E assim como a gente não pode exigir que no outono nasçam muitas flores, a gente não pode exigir que na TPM a gente fique floreando por aí, criando e brotando e comunicando. Não somos assim. Enquanto a gente lutar contra essa natureza, a gente não vai ser feliz, a gente não vai usufruir o máximo de cada fase. Quando eu aprendi a lidar diferente com o meu ciclo menstrual, com a minha TPM, quando eu passei a respeitar esses diversos ciclos, essas diversas fases, a TPM deixou de ser uma coisa péssima que acabava com o meu humor, ainda que eu fique irritada, porque eu sei que aquilo ali, eu tô irritadiça, eu tô meio mal-humorada, eu tô angustiada, mas eu sei que aquilo ali tem uma importância. Eu honro aquela fase ali, eu respeito ela, ainda que eu esteja muito triste, eu sei que ela vai passar. Principalmente, eu tenho isso na minha cabeça, ela vai passar, mas enquanto ela não passa, eu tô aqui só absorvendo, só olhando com o meu olhar afiado aquilo que eu preciso resolver para minha vida continuar caminhando, para minha vida caminhar melhor.
Se a gente tenta lutar contra a natureza, a gente já está entrando numa guerra perdida. A gente já está tendo um fracasso. Porque a gente está tentando controlar e conduzir uma coisa que não é controlável. Muito melhor é a gente aprender a fluir com essas fases, assim como a Lua, assim como a Terra, com as nossas próprias estações. Então, se você gostou desse vídeo, eu convido você a compartilhar com alguma amiga que você acha que vai se beneficiar também de todo esse conhecimento. Obrigada e um beijo!